Olá, como estão? Tudo bem? A graça e a paz a todos. Então, hoje nós vamos dar o início a mais uma aula na disciplina Ética Cristã. Uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja, Senhor, direcionando essa aula para que todos tenham um bom entendimento, em nome de Jesus. Amém. Então, sobre o amor, dando continuidade ao último vídeo, vamos falar do amor ao próximo, né? A lei mandava amar ao próximo, em Levítico capítulo 19, verso 18, parte B, mas os religiosos acrescentavam à lei: aborrecerás o teu inimigo, algo que Deus nunca ordenou. No Antigo Testamento, diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Em Mateus capítulo 5, verso 43. O próximo eram só os judeus, suas famílias e suas autoridades. O inimigo eram os gentios. Na ética de Cristo, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está no céu. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Em Mateus capítulo 5, verso 44 e 45. Essa visão engrandece o conceito do amor, sendo também um verdadeiro teste para o cristão em todos os tempos. O mestre não admite o sentimento do ódio, nem mesmo um inimigo. Deus ama todos. João, capítulo 3, 16. Devemos fazê-lo também para sermos seus filhos. Ver em 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Nesse capítulo, vemos que os princípios espirituais e morais do Decálogo integram-se às leis do reino de Cristo, exposta no Sermão do Monte. Os antigos cumpriram os mandamentos e estatutos em Israel de um modo formal e frio. Se para os homicidas havia condenação, os que o odiavam ficavam impunes. Contudo, Jesus deu os mandamentos aos mandamentos no sentido mais elevado, aprofundado e ampliando o seu entendimento, tornando-os instrumentos da justiça, bondade e amor de Deus. Agora vamos falar sobre o cristão e a guerra. Hoje, na dispensação da graça, Cristo nos ordena amar os próprios inimigos. Você vai ver isso em Mateus capítulo 5, verso 44. O cristão, na condição de autoridade, inclusive como militar, e nessa condição, seus deveres e missões legais, inclusive na guerra, suscitam, da parte dos que não conhecem a palavra de Deus, discussões, opiniões divergentes, pró e contra. No campo secular, humano e temporal, a mídia e a literatura comuns e irmanadas não devem ser o guia do cristão, e sim a palavra de Deus quando corretamente interpretada. Uma simples lição de escola dominical não cobre o assunto, mas sua abordagem, mesmo sucinta, será proveitosa. As dúvidas em relação a esse ponto passam pela seguinte questão: a participação na guerra levará o cristão a contrariar o sexto mandamento que diz: não matarás. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 13, você vai ler sobre isso. Agora vamos ver que a guerra na Bíblia, a causa das guerras, a multiplicação do pecado, da iniquidade, da rebeldia e da desobediência afrontosas para com Deus e suas santas leis, propiciam o desentendimento e o confronto bélico entre os homens. Esse desentendimento se processa de tal forma que evolui de simples hostilidades a grandes dolorosos confrontos de longa duração e repletos de todo tipo de sofrimento. Leia sobre isso em Tiago, capítulo 4, verso 1, em Marcos, capítulo 7, verso 21 e 22, em Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 20, entre outros. Em Gênesis 6, vemos os passos que conduzem ao conflito entre nações. Os homens corrompidos multiplicam-se na face da terra.
Gênesis capítulo 6, verso 1. A maldade se multiplicou grandemente. Gênesis capítulo 6, verso 5. A terra encheu-se de violência. Gênesis 6, verso 11. A ponto de o Senhor promover o juízo enviando o dilúvio. No tempo de Abraão, 4 reis fizeram guerra contra 5. E Ló, seu sobrinho, foi levado cativo, o que obrigou o patriarca a armar-se com seus criados e promoveu uma expedição militar contra os agressores. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 14, verso 1, 2 e capítulo 12, verso 17. Deus é o Senhor dos exércitos, Jeová Shalom, o Senhor é paz, e é o mesmo Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Êxodo capítulo 12, verso 41 e Salmos 46, verso 10. Jeová é o homem de guerra, Êxodo capítulo 15, verso 3 e Isaías capítulo 42, verso 13. É óbvio que não se trata de guerra no sentido popular, humano, terreno. Esta Deus aborrece. Salmos 68, verso 30 e Apocalipse capítulo 13, verso 10. Guerras ordenadas por Deus. Uma infinidade de conflitos bélicos resultaram da determinação do Todo-Poderoso de abater os inimigos do seu povo, Israel. Dentre essas campanhas, destacamos as seguintes: contra os amalequitas, contra Jericó, contra Ai, contra os filisteus, contra os amonitas, contra os cananeus. Eram as chamadas guerras do Senhor, cujo registro se ocupa no livro das guerras do Senhor, tá? Números 21, 14... Josué 10, 40, 42, Deuteronômio capítulo 20 e 16 e 17. Examinando-se com cuidado a Bíblia, em seu todo, vê-se claramente que aqueles povos e nações eram manipulados e mobilizados pelo inimigo no sentido de impedir o Messias, redentor da humanidade, que viesse ao mundo. O mundo contemporâneo, no século passado em particular, conheceu diversos conflitos armados, como provocado pelo ditador alemão Adolf Hitler, que queria subjugar o mundo de 1939 a 1945, impondo sua paranoica ideia de conseguir uma raça pura. Leia-se a supremacia germânica sobre todo o planeta, o que levou à morte de milhões de pessoas. Destas, mais de 6 milhões foram judeus. Dos seus inflamados e odiendos discursos, destacamos hoje este: hoje a Alemanha é nossa, amanhã o mundo inteiro. Nesse caso, a guerra promovida contra o tirano assassino foi justa. Foi Deus que separou as nações. Deuteronômio, capítulo 32, verso 8. Inclusive, atrás dos oceanos, e só Ele pode reuni-las outra vez. Só Deus. Viu? O posicionamento do cristão perante a guerra. Olha bem, o cristão e a guerra. Nós não podemos aceitar os argumentos filosóficos de certos ativistas pelos seguintes motivos: violência, mesmo ordenadas pelo governo legitimamente constituído na guerra, devido à maldade inerente à natureza humana, à injustiça, a traições, atrocidade, vingança, ganância e perversidade. Romanos capítulo 12, verso 18 e 20. 18 a 20. Estado absoluto. Há perigo de se ver o Estado ou governo como entre absoluto ou até idolatrá-lo. A Bíblia diz que devemos examinar tudo, mas ficar com o bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Devemos fazer tudo de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Colossenses, capítulo 3, verso 23. O seletivismo, diferente de outras abordagens, o argumento seletivista afirma que é necessário fazer uma distinção entre guerra justa e guerras injustas, e que o cristão deve engajar-se nelas. Quando justas, visto que agir de diferente forma seria recusar-se a fazer o bem maior, ordenando pelo Senhor dos Exércitos, Ordenado pelo Senhor dos Exércitos. Segundo essa linha de pensamento, uma campanha militar, ou seja, a guerra justa, constituir-se-á num esforço válido para evitar que uma nação, o mesmo mundo, fique à mercê dos tiranos, como Adolf Hitler. O posicionamento do cristão, mesmo que o governo seja legalmente constituído, promova uma guerra injusta, dela não podemos participar.
por motivo de consciência. Na Bíblia, encontramos exemplos de desobediência ao poder constituído quando esse age contra os princípios divinos. Os jovens hebreus na Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, desobedeceram a ordem de se curvarem diante da estátua de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 3. Daniel e o decreto real. O filho de Judá, exilado na corrupta Babilônia, negou-se a cumprir uma lei arbitrária que feria os princípios religiosos e morais estabelecidos pelo Eterno ao seu povo. O decreto determinava expressamente que toda e qualquer pessoa, qualquer oração e petição deveriam ser endereçados ao rei da Babilônia. Daniel, embora cumpridor de suas obrigações no reino, recusou-se a obedecer o decreto e continuou dirigindo suas orações ao Senhor de Israel. Os apóstolos e as leis proibitivas. Os apóstolos continuaram a pregar o evangelho, embora as autoridades da época o proibissem e castigassem a primeira geração da igreja cristã com açoites e prisão. Atos capítulo 4, verso 5. As parteiras e a lei homicida. Faraó, embora governasse sobre a permissão divina, decretou o extermínio de criancinhas hebraicas do sexo masculino. As parteiras, porém, não lhe obedeceram e foram abençoados com esse escrito: as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito as chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteiras venha a elas. Portanto, Deus fez as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-se casas. Êxodo capítulo 1, verso 17 a 21. O que fazer nesse caso? Mesmo podendo sofrer as consequências, o cristão não está moralmente obrigado a participar de uma guerra injusta, conforme defendem os ativistas, que são irmãos dos terroristas. Por outro lado, há guerras que podem ser consideradas justas. No Antigo Testamento, o Senhor deu ordens aos israelitas para guerrear e destruir todos os seus inimigos. Josué capítulo 10, verso 40. Hoje, podemos entender que é legítima a participação do cristão em guerras. Por exemplo, contra o narcotráfico, contra o crime organizado, ou ainda contra uma potência agressora, dirigida por um governo tirano, fratricida e genocida. Em nosso país, por vezes, atendemos compromissos com organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, vêem-se contingentes militares brasileiros embarcarem para o exterior em missão de paz. Podemos até empreender campanhas contra milícias estrangeiras e rivais. Na guerra contra o tráfico de drogas ou contra o crime organizado, que se alastra e graça em nossa pátria, os militares crentes e autoridades civis são convocados e devem participar. Assim, em termos bíblicos, não há argumento que proíba a participação numa guerra considerada justa e regular. Amém? Vou terminar por aqui e no próximo vídeo nós estudaremos sobre questão e aborto. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?